Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Futura. Você se considera uma pessoa focada? Consegue se concentrar nas suas atividades de trabalho sem se distrair com estímulos externos, como o telefone e as conversas dos colegas? E com os aplicativos de mensagem de texto e as redes sociais? Ao longo do expediente, quantas vezes você acessa essas plataformas? Olha, se você respondeu muitas vezes, saiba que você não está sozinho. Um estudo feito recentemente nos Estados Unidos revelou que por lá a quantidade média de verificações do celular é de 46 vezes ao dia, aumentando para 74 na faixa dos 18 aos 24 anos. Já que no Brasil, nós gastamos mais de 600 horas diárias verificando as notificações. Até que ponto isso é produtivo? Sobre esse assunto, vamos conversar agora com a Cristina Fortes, que é consultora de carreira da Lee Hatch Harrison, e com Eduardo Magrani, que é pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio e também professor de Direito e Tecnologia. Olá, Eduardo. Olá, Cristina. Bem-vindos. Olá. Eduardo, qual é o risco dessa hiperconectividade, principalmente no ambiente profissional? Bom, isso parece um problema novo, mas muitas vezes os desafios que a internet coloca não são necessariamente problemas novos. A hiperconectividade, ela maximiza problemas que já existiam. Então, o problema da produtividade é um problema que é maximizado com as novas tecnologias. Hoje em dia, no trabalho, a nossa dispersão, ela não se dá apenas com as atividades em que a gente está envolvido, com as pessoas que estão à nossa volta, se dá também a partir das telas em que a gente está conectado. Então, é comum hoje a gente trabalhar com vários navegadores abertos, com várias abas abertas em cada um desses navegadores e às vezes até com várias telas, com a tela do celular do nosso lado, com um ou dois laptops na nossa frente. Então isso gera ainda mais dispersão no nosso trabalho. A gente está falando, no final das contas, de como a gente gerencia a nossa própria produtividade. A tecnologia chegou, trazendo esses novos desafios da era da informação, e a gente tem que aprender a lidar da melhor forma possível com relação à tecnologia quando se trata de produtividade. Quer dizer, Cristina, como o Eduardo colocou, né, a gente teve uma ampliação de alguns problemas, como focar nas atividades que a gente está fazendo, gerenciar o nosso tempo. Agora, existe um conceito, né, em relação ao trabalho, né, que é um conceito novo, que é o deep work. O que é isso no ambiente profissional? O que significa essa expressão? Essa expressão, ela apresenta para a gente a dificuldade que as pessoas têm hoje de entrar profundamente em algumas tarefas ou examinar de maneira, uma análise mais profunda sobre um determinado tema. Eu acho que, de fato, o grande desafio do mundo de hoje é fazer com que a gente, diante de um determinado tema, um determinado assunto, a gente conseguir fazer análises, né, muito mais detalhadas sobre isso. Eu acho que o mundo da conectividade, ela traz ameaças hoje à capacidade do profissional entrar num domínio maior sobre aquilo que a própria carreira dele exige. Né? Agora, se a gente for pensar, por exemplo, a minha área, né, a minha profissão, eu no dia a dia preciso acessar a rede, né, preciso acessar a internet, a gente utiliza as plataformas como Facebook, Twitter, como fonte de notícias, quando a gente busca um personagem, até mesmo para divulgar o nosso trabalho, né? Inclusive, o canal está presente nessas plataformas. Que dicas vocês podem dar para profissionais como eu, por exemplo, que estão sempre conectados por conta das suas profissões, mas que não podem se distrair nesses ambientes com questões pessoais, fora da questão profissional? Eu acho que a internet chegou, as novas tecnologias chegaram e elas vão transformando os nossos hábitos. E a gente vai aprendendo conforme a gente vai introjetando essas novas tecnologias. Uma das maneiras da gente tentar focar mais em um projeto específico é auxiliado por novas tecnologias também. Então, existem aplicativos que auxiliam a gente a ter uma imersão maior em determinados trabalhos, ou desligando determinadas redes sociais por um período de tempo, ou focando a atenção em 20 minutos e se desligando de outras coisas. Então, aplicativos auxiliam nisso, ou você mesmo pode tentar se disciplinar para ganhar essa imersão maior, se desconectando um pouco. Agora, isso varia muito de pessoa para pessoa. Cada um sabe o que funciona melhor para si. A gente pensa nisso como um problema muito novo, mas existiam pessoas que tinham problema de focar
e não conversar muito com o colega do lado. Então agora só entra um novo fator, que é a dispersão não só com o colega do lado, mas também com as telas que estão ao nosso redor. Então cada um sabe melhor a maneira para gerenciar a sua produtividade. Agora, esses novos recursos tecnológicos também são muito bem-vindos. Por que não se valer desses novos aplicativos também para auxiliar a gente nessa imersão em determinados momentos? Que aplicativos, por exemplo, você pode sugerir? Por exemplo, você utiliza algum? Um dos mais conhecidos é o Pomodoro, que faz você focar numa determinada atividade por um período de 20 minutos, por exemplo, e você pode escolher. E após esse período, você tem direito a um descanso de alguns minutos vendo qualquer coisa que você possa imaginar, né, para criar algum incentivo. E assim, isso permite que você crie um foco maior, permitindo uma profundidade maior em um trabalho a partir de um recurso tecnológico, né, para auxiliar. Cristina, nesse sentido, quais são os desafios, né, que as empresas, ou você como consultora de carreira também, quando está buscando uma vaga para algum profissional que procura vocês, ou, na verdade, quando uma empresa procura vocês para conseguir um profissional, essa é uma demanda? Isso você já percebeu que esse é um problema? É possível a gente dizer como é que as empresas e empregadores estão tratando dessa questão? Os levantamentos que a gente tem hoje é que as empresas, eu acho que no passado, tinham muito mais domínio, né, sobre a disponibilidade tecnológica, né, em relação aos profissionais, e aí, naturalmente, tinham as políticas que elas adotavam para poder impedir que as pessoas não estivessem conectadas com o seu trabalho, seja através de algumas plataformas de vídeos, né, ou seja, os próprios e-mails pessoais, etc. Só que hoje, com a alta disponibilidade da tecnologia, ficou mais difícil, né? E a gente tem que estar apostando em outras coisas, ou seja, eu acho que o desafio da disciplina, né, como o Eduardo falou, eu acho que é um grande desafio, porque todas essas conexões, eu acho que tiram a nossa disciplina pessoal também, porque a gente está ali com uma dificuldade muito grande entre ver o que é público, o que é privado, ou seja, o que é da minha vida pessoal, o que é para o trabalho. Eu concordo com você quando a gente diz que algumas carreiras, eu diria talvez todas elas são dependentes de informação. A gente consegue no nível de profundidade muito maior quando a gente acessa ou a gente coloca a tecnologia a serviço do nosso trabalho, da nossa carreira. No entanto, na medida em que hoje você consegue acessar isso, por exemplo, no celular, cai por terra, né? Qualquer tentativa da empresa conseguir colocar e adotar uma política que seja seguida por todos. Eu conheço algumas empresas que adotaram, são empresas muito grandes ou multinacionais, e voltaram atrás, né, nesse processo, entendendo que é impossível, né, fazer algum tipo de controle em relação a isso. Mas, de fato, quando a gente fala da prosperidade na carreira, eu acho que hoje ela pode sim afetar a plenitude que o indivíduo tem diante do desafio que ele tem em relação à atividade profissional dele. Eu acredito sim que ele é impactado, e a gente nós somos multitarefas, mas eu acho que tem estudos que mostram o quanto que a gente, de alguma maneira, privilegia uma atividade em detrimento de outras, né? Eu vou pegar esse gancho da Cristina para exibir agora uma reportagem da nossa parceira, a TV PUC Minas de Belo Horizonte, que mostra como algumas empresas já estão se adaptando a esse novo contexto. Vamos ver. Hoje em dia, o celular virou um artigo de primeira necessidade. Ele deixou de ser simplesmente telefone e se tornou um dos principais meios de acesso à internet. De acordo com a pesquisa Futuro Digital do Brasil em Foco, o brasileiro é o líder mundial em relação ao tempo gasto em cada visita às redes sociais. Na internet acessada pelo celular, 86% do tempo de uso é destinado a aplicativos, enquanto 14% aos sites de navegação. A rede social é a categoria em que os brasileiros passam mais tempo. Em média, são 650 horas por mês. Gasta muito tempo nas redes sociais? Mais ou menos, depende, né? Assim, quando pega um Wi-Fi melhora, né? Gasta muito tempo no celular? Gasto. Rede social? Gasto. E você acha que te atrapalha no trabalho, no dia a dia? Não, atrapalha, né? Você acaba entretendo, né? Distrai, né? Tem vezes que eu tenho que desligar para fazer outras coisas. É um costume que é difícil de controlar, né? A geração do coletivo conectado, ela não consegue deixar a convergência de lado. Então, no WhatsApp, na rede social, seja lá qual seja, de fotos, o Instagram, o Facebook, todas essas que a gente conhece, as pessoas tendem a ter uma atenção parcial contínua. Elas querem, é uma compulsão mesmo, a geração C é de compulsão.
ela tem uma ansiedade para saber que tipo de comunicação está sendo pedida para ela. No mercado de trabalho, os reflexos dessa geração conectada impactam diretamente na produtividade e no rendimento dos funcionários. Se a pessoa tem consciência do que tem que fazer e consciência do que tem que cumprir dentro dos prazos, obviamente a gente chega dentro de um consenso, mas é óbvio que o telefone está ali apitando, que você recebeu uma mensagem, todo mundo tende a estar olhando. Então é uma coisa que a gente tem que tentar, acho que vai muito do esforço de cada um. Cada um tem que ter sua consciência, sua responsabilidade. Então nós estamos aqui para trabalhar, mas também não podemos esquecer do nosso dia a dia lá fora, do mundo que nos cerca. Então, se chega uma mensagem, alguma coisa, no momento eu estou muito ocupada, eu espero terminar aquela atividade e assim que possível eu dou uma olhada. A gente tenta realmente nessa linha de mais conversar do que coibir e tem tido mais resultado ultimamente do que políticas anteriores que a gente teve de restrições de uso. Tem um ambiente melhor se você consegue resolver as coisas dentro de uma conversa, dentro de uma conscientização ao invés de uma coibição. Essa última fala vai muito ao encontro do que a Cristina colocava, Eduardo, né, da importância do gestor, né, dialogar e também perceber os sinais, até que ponto isso está atrapalhando ou não a produtividade do seu funcionário. Existem sinais que podem chamar a atenção para isso? Sim, a tecnologia permite o bom e o mau uso. E como se falou na reportagem, não pode ter um excesso no uso da informação, no uso da tecnologia. A internet, ela permite um uso muito interessante, não só socialmente, e o brasileiro é um dos que mais usa redes sociais no mundo, né? O Brasil tem uma das maiores bases de usuários para fins sociais. A pesquisa apresentada na reportagem mostra exatamente mas somos também líderes. É incrível para fins profissionais. E profissionalmente a gente pode fazer um excelente uso de Facebook, de buscadores do Google e até de YouTube para vídeos, etc. O que não pode ter é um uso compulsivo dessa tecnologia a ponto de atrapalhar os seus prazos, a sua produtividade ótima no trabalho. Então, o empregador ele pode estar atento a isso, se houver algum desvio nessa produtividade, mas também o próprio empregado ter consciência do trabalho dele, de como aquele uso está afetando a sua produtividade. Agora, é até um paradoxo, Cristina, porque a gente está num mundo, né, em que a gente precisa ser mais produtivo, um país como o Brasil precisa ser mais produtivo, a gente precisa de produtividade, ao mesmo tempo somos cada vez mais conectados. E se a gente pensar que, de certa forma, se tiver esse exagero que o Eduardo colocou, pode atrapalhar a produção no mercado de trabalho, no mundo de trabalho, como é que a gente lida com essa questão? Eu acho que assim, tem os dois lados, né? Como tudo tem um lado bastante positivo, eu acho que é irreversível a gente pensar que a tecnologia remodelou hoje os processos de trabalho, hoje a gente tem algo que os profissionais se beneficiam. Tem outras questões também, né? Ou seja, as redes sociais hoje, eu acho que quando a gente fala de Brasil, né, que especialmente é um país que está sendo muito impactado aí por mudanças de emprego ou busca de novas oportunidades de trabalho, as redes sociais e as próprias redes profissionais, elas ajudam muito a conectar esse indivíduo com outras pessoas, né? Ou seja, a conectividade em favor do indivíduo, eu acho que é na medida em que ela beneficia a carreira e o trabalho dela. Eu acho que a grande questão, como o Eduardo falou e como você comentou, é quando isso, de alguma forma, ela está a serviço de um vício, né? Ou alguma coisa que virou um hábito, ou algo que eu não sei exatamente qual é o benefício que eu estou tirando daquilo. Acho que tem outra questão também, talvez do ponto de vista mais psicológico. Eu acho que o ser humano tem uma necessidade de estar de maneira mais, de forma mais conectada ou de forma mais ocupada. Eu acho que estar ocupado, eu acho que confunde ser produtivo. Sim. Né? Eu acho que a gente olha isso aí, você vai para um aeroporto, você vai para uma reunião mesmo de trabalho, as pessoas antes de começar, elas têm uma necessidade de estar respondendo ali alguém ou alguma coisa como uma forma de estar se sentindo ocupado mesmo, né? Eu acho que a gente tem mais dificuldade de estar no momento de ter mais insights, ou de pensar sobre um projeto, ou de ter um tempo mais liberado mesmo, né? As pessoas, eu acho que elas têm até uma preocupação muito grande hoje. Se eu estou liberada, será que eu sou um profissional valioso? Ou será que eu estou usando o meu tempo de maneira errada? Ou será que eu estou usando de maneira inadequada esse tempo? Eu acho que tem essa questão também. Eu acho que diferente, talvez, de outras culturas, de outros países. Eu acho que o brasileiro, acho que ele se sente mais vulnerável quando ele está num momento mais, talvez, desocupado, mais pensativo, para ele gerar mais insights, etc. Que teoricamente parece um ócio, é um momento super produtivo.
porque você está parando para pensar nas suas ações, né? No que você precisa realmente fazer, e às vezes uma resposta mais impulsiva pode não ser tão bom assim para o seu lado profissional. E eu acho que a medida não é excluir a tecnologia buscando essa produtividade, né? O intuito é amplificar os benefícios trazidos pela tecnologia e pensar em usos razoáveis dessa tecnologia. Então, se você está numa reunião com o seu chefe e você não consegue desgrudar o olho da tela do celular, esse não é um uso razoável, está errado. Se você é professor e você no meio da aula está tendo que olhar mensagem nas redes sociais, esse não é um uso razoável. Então, já mostra um comportamento mais compulsivo. Então, você tem que buscar esse meio termo para se valer dos benefícios e não só desse lado que impacta a sua produtividade. Quando a internet surgiu, vários estudos saíram falando sobre os problemas gerados pelo excesso de informação, onde as pessoas tinham tanta informação à disposição que começaram a se sentir meio perdidas, né? Então, daí veio a ideia de se filtrar essa informação que a gente tem hoje nas timelines do Facebook, que faz um processo de filtragem de conteúdo, para evitar essa angústia de ter que filtrar tanta informação por nós mesmos. E a gente tem que saber, então, direcionar a nossa atenção para pontos específicos, seja em redes sociais, no computador, seja em aplicativos, no celular, para a gente não cair na parte dos malefícios impactando. Seria a atenção fragmentada, é isso? Exato. Então, isso vem desde o início da internet, do uso da tecnologia digital. A gente passou a fragmentar muito. Então, estudos saíram dizendo que a nossa atenção estaria se superficializando, que seria mais difícil para as futuras gerações lerem textos muito grandes, porque estão acostumados com verbete Wikipedia, 140 por aí vai. caracteres. Então, isso talvez seja um exagero, porque também não observa os pontos benéficos desse acesso à informação. Então, o que a gente tem que ter é razoabilidade nesse uso, mas atento a um uso não compulsivo da tecnologia, né? Acho que o que pode ficar de ponto até para quem está nos assistindo agora discutir aí na sua família, entre os seus amigos, é que tudo tem um lado bom e a gente também não tem como fugir da tecnologia, né? A gente fala muito aqui no Conexão, inclusive, sobre essa hiperconectividade na escola, né? Sim. Já não tem mais aquele debate se tem que proibir ou não o celular. Isso. O celular está na escola. Qual é a utilização que a gente vai fazer dele, né? Acho que no mercado de trabalho também é isso um pouco. Cristina, como é que o celular vai se tornar, então, uma ferramenta para garantir a produção? Sim, eu acho que esse é um tema inédito. Eu acho que, de alguma maneira, eu acho que as empresas também vão ter que pensar de maneira que possa estar disponível para as pessoas a tecnologia e, ao mesmo tempo, como é que coloca mais responsabilidade nesse uso também. Mas eu acho que, como você diz, nas escolas, eu acho que isso está sendo muito discutido mesmo, na medida em que é inédito para quem está conduzindo uma discussão interna com pais e filhos sobre esse assunto. E nas empresas não é muito diferente disso. Eu acho que o grande ponto é como é que você ajuda o trabalhador a também a criar esses momentos livres, né, de distrações, que a gente sabe que a gente tem as distrações normais, hoje tem o espaço de trabalho que é compartilhado, que já é uma distração natural, você lida com, né, o toque do celular o tempo todo, do seu colega do lado, etc., que isso também pode certamente impactar o nível de entrega que você tem sobre determinado projeto que você está envolvido. Eu acho que a grande questão das empresas eu tenho o máximo dos meus trabalhadores, né? Eu estou tendo tem um resultado que ele atingiu, mas poderia ter sido melhor. Eu acho que isso certamente, em algum momento, entra nas agendas, né, dos empresários e líderes de empresas. Agora, a gente já está caminhando para o fim, Eduardo. A gente rapidamente, a Cristina falou muito do setor empresarial, né? Empreendedores, empresários. Agora, tem um setor, né? A gente mesmo, né? Como consumidor, muitas vezes a gente vai numa loja, tem o vendedor ali utilizando o seu WhatsApp ou acessando uma rede social ou em algum restaurante. Profissionais da área de serviços, comércio, também tem que tomar cuidado com essa hiperconectividade, porque, na verdade, eles estão aí numa relação bastante pessoal. Claro, mas pode impactar a produtividade como qualquer outra profissão. Então, se você é um atendente, você não consegue tirar a mão do celular, isso está impactando o seu ponto ótimo no trabalho, né? Você não está usando de forma razoável. Então, em alguns trabalhos, o uso razoável da tecnologia exige pensamentos até mais criativos de como você pode usar aquela tecnologia para engajar o seu funcionário. Então, vários trabalhos usam ferramentas de gerenciamento de tarefas
online. Então isso tira o funcionário das redes sociais e passa a conectar ele nas ferramentas de gerenciamento de tarefas. Ele está imerso naquilo, ele está sendo produtivo naquilo, né? Ele não está olhando para a tela para poder fazer coisas sociais que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho dele. Então, mais uma vez, o caminho não é censurar a tecnologia, não é excluir a pessoa da tecnologia, é agregar ao serviço daquela pessoa a partir da tecnologia. Muito bom, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Foi um agradeço prazer, demais. um tema bastante atual e super importante, viu? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Até a próxima, obrigado. A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Eu lembro sempre que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas a gente está sempre nas outras telas, no seu celular, no seu tablet. Um beijo para você e até a próxima.